gente. Então, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Assim, o convite da Raquel é extremamente precioso para mim, porque ela já me deu o enorme prazer também de fazer algumas aulas nas minhas turmas quando eu estava lecionando tradução. E como uma grande intérprete que ela é, foi sempre uma experiência riquíssima. Então, eu já aprendi muito com ela, né? A gente já teve a oportunidade de eu poder ensiná-la, né, na UNB alguma coisa. Depois aprendi um monte com ela sobre interpretação e estamos aí. Assim, com certeza vocês estão tendo uma excelente mestre nesse caminho, não tenho nem dúvida. A Raquel me pediu para falar sobre algum assunto que eu quisesse. Eu fiquei pensando bastante a respeito, pensei em falar de repente sobre tradução novamente, mas eu tô com muita saudade de falar de literatura, porque nesse momento, eu estou trabalhando na UNB com língua inglesa e não estou dando aula especificamente de literatura, e é uma coisa que eu sinto muita falta, porque é das disciplinas que me fazem ver com muita pertinência, com muita propriedade, como que a literatura é capaz de transformar as pessoas. E eu tive essa experiência de uma maneira muito forte durante esse período da pandemia. Quer dizer, já era uma coisa muito forte em mim, como leitora, como admiradora de arte, mas cada vez mais eu percebo a importância da literatura na vida das pessoas. Então, o título dessa palestra é O Poder da Literatura, Cura, Transformação e Espelho do Mundo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu queria focar em falar um pouquinho sobre essas palavras-chave do título, né? Eu coloquei poder, literatura, cura, transformação, espelho e mundo. Cada uma dessas palavras eu vou ter que explorar com cuidado para explicar para vocês o quanto que a literatura tem essa capacidade extraordinária de transformar, né? Então, quando eu falo em poder, primeiramente, nós precisamos nos lembrar de que poder é a capacidade de fazer algo. Poder tem a ver com força, com energia, com a capacidade de transformar as coisas, né? Ou de mover as coisas. E poder também tem a ver com a ideia de multiplicação, de potência, né? Então, quando a gente fala de potência na matemática, significa multiplicar, né? Você tem um número elevado a uma determinada potência, você vai multiplicar esse mesmo número várias vezes. E é isso que a literatura também faz. Ela tem um poder multiplicador, ela tem um poder, uma potência de levar a palavra a um novo patamar, digamos assim. Não digo sempre mais, ah, como eu posso dizer, não é um patamar assim, perfeito para algumas pessoas, mas com certeza um patamar especial do uso da língua, né? E é importante a gente lembrar da força da palavra, né? Que ela tem essa capacidade de promover a comunicação, como a gente está usando aqui com a palavra falada, de expressar os nossos sentimentos e de produzir magia. Por que que eu coloco isso? Porque quando a gente fala em palavra, há um certo medo, né, de determinadas classes de que ela mude as coisas. Então, assim, a palavra, quando você escreve, quando você pronuncia as coisas, elas têm um determinado poder, né? E uma frase que eu gosto muito é essa do Carl Sagan, em que ele fala que o livro é a prova de que os homens são capazes de fazer magia. E para mim isso é uma coisa que eu carrego comigo, porque quando eu penso no livro, eu penso nesse instrumento mágico, como se fosse um presente mesmo, com um quê de sagrado, um quê de especial que alguém teve a capacidade de costurar, produzir e trazer ao mundo, né? Então eu acho muito delicado. Uma outra coisa, outra palavra que eu coloco é a questão assim, da cura, né? E aí alguém pode perguntar, nossa, literatura como cura, não é meio exagerado? Você não está, assim, extrapolando muito, professora Alessandra, com relação a essa definição? Me parece muito místico, né, para falar de literatura. E para falar da palavra também.
E aí eu volto, assim, há um tempo, acompanhei alguns experimentos mesmo na internet, quando eu estava dando aula para os meus alunos que viriam a se tornar professores de língua inglesa, a gente comentando sobre o poder da palavra no sentido de melhorar ou piorar a vida das pessoas, no sentido de que elas podem destruir a autoestima ou podem construir uma pessoa melhor. E aí eu me lembrei muito de um experimento que fizeram com crianças, agora eu não lembro exatamente de onde, mas em que elas cuidavam de, acho que eram potinhos de grãos, né? E outros tipos de planta, e todo dia elas conversavam com essas plantas, né? E dizendo, uma planta era aquela que recebia elogios, palavras boas, coisas interessantes, e a outra recebia insultos, xingamentos, palavras duras, tudo que fizesse ela se sentir menor. E com isso, o experimento provou que a palavra tem força, porque a planta que recebeu palavras boas cresceu, ficou super bem, tudo. A outra que recebeu as palavras ruins chegou a adoecer. Então, a gente percebe que não é qualquer coisa a força da palavra, né? Que tem uma coisa, uma esfera maior naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escreve, né? Outra coisa que eu coloco dentro dessas considerações é que a literatura tem esse poder de transformação. É uma alquimia, digamos assim, que o autor transforma a nossa vida, aquilo que é a nossa matéria, em uma história. Ele é capaz de transformar aquilo que nós vivemos, dores, paixões, tristezas, pensamentos de futuro, ah, de repente, problemas como lidar com a morte de alguém querido. Então, eles colocam todos esses sentimentos, todas essas coisas que fervilham, né, dentro da nossa humanidade e transformam, e fazem uma alquimia e são capazes de produzir livro. E transformação no sentido também de que a palavra e a literatura são capazes de transformar a vida das pessoas. E aí, muita gente pensa, nossa, mas que idealismo, né? Nem todo mundo vai mudar por conta de literatura. Nem porque você acha que essa arte é uma arte preciosa, isso funciona para todo mundo. Verdade. Assim, nem todo mundo vai sair diferente depois da leitura de um livro. Por mais profundo que ele, né, se eu coloquei eles sejam, por quê? Por mais profundo que a pessoa seja, por mais sensível que a pessoa seja, ou por mais profundo que seja o livro, pode ser que ele simplesmente não faça o efeito que, de repente, o autor esperaria com relação à sua própria história. Mas tem a questão do conhecimento que é partilhado. E conhecimento nunca passa em branco, né? Então, mesmo que um livro você ache que ele não trouxe para você tudo aquilo que você esperava da história, é aprendizado. Até um livro ruim te ensina, porque você vai parar para pensar em se eu fosse escrever uma história, será que eu faria dessa forma? Ou, nossa, eu não gostei por conta da trama que foi muito superficial, porque os personagens não foram bem desenvolvidos, e nisso você já está desenvolvendo a sua própria análise crítica, a sua própria capacidade de entender como as histórias são produzidas, como as histórias são pensadas, né? Então, outra coisa que pode acontecer também quando eu falo de histórias é que o conhecimento de outras realidades, sejam elas no sentido de mundo real ou mundo inventado, me faz me colocar no lugar do outro, me faz perceber que a outra pessoa, outra história, poderia ser a minha história, que aquele sofrimento poderia ser o meu, né? Então, quando a gente falava assim, os próprios gregos, né? Quando você vai estudar literatura, assim, super clássica lá, assim, em Aristóteles e Platão, por que que eles falavam que os poemas trágicos, né? Assim, por que que a tragédia tinha um papel muito importante dentro da cultura? Porque era através do sofrimento do herói que você, de certa maneira, alcançava também
um conhecimento sobre aquele sofrimento. Você sofreria com o herói, passaria por ah, ah, por todos os desafios com ele e se tornaria uma pessoa melhor depois de ler aquilo. Então, é nesse sentido, muitas vezes passando pelas histórias, entendendo que foi a vida de um personagem, aí eu acho que cada um aqui deve ter exemplos, né, de histórias que te mudaram de alguma maneira, você consegue se enxergar no outro, né? Assim, você consegue ser capaz de desenvolver empatia, de lidar com os seus próprios sentimentos também. Então, a literatura é uma coisa que transforma as pessoas. Um outro ponto que eu coloco, e aí reforça um pouquinho, né, daquilo que eu falei anteriormente sobre a ideia de transformação, é que a literatura pode ser espelho. Espelho daquilo que é bom e daquilo que é ruim naquilo que nós somos, né? No que é o ser humano, no que é a humanidade. Pode ser espelho de coisas horríveis que aconteceram, pode ser espelho dos sentimentos mais profundos que pode ter, e pode ser espelho também daquilo que eu estou vivendo em determinado momento. E nesse sentido, eu acho fantástico o quanto assim, é interessante a gente perceber que a gente nunca lê o livro da mesma forma, por mais importante que ele seja para nós. Que a segunda, a terceira leitura de um livro vai ser uma outra viagem, porque aquela pessoa que leu o livro antes já não é a mesma pessoa, porque aquela história que você leu já vai ter um sentido diferente agora na sua vida. Então, a ideia de espelho, mas um espelho que reflete também a passagem do tempo, do seu tempo e do tempo da própria história. Então, eu acho isso uma coisa fantástica dentro do universo da literatura. E aí, procurando imagens para ilustrar um pouquinho o que eu ia falar, eu achei interessante que eu nunca tinha visto esse The Mirror Book, né, que foi lançado em 1985, que é exatamente isso, né? Um livro composto de espelhos em que a pessoa vai se analisar. Então, ela vai ficar olhando ali dentro e ela vai se observar e ver ali quem ela é, assim, de alguma forma. Eu achei a ideia bem interessante porque é, eu vejo isso dentro do livro Espelho Palavra, né? E essa ideia de pensar na sua própria imagem dentro de um livro, né, desenhado para isso, me deixou curiosa para pensar a respeito. É a forma literal, né, de você pensar no livro espelho. E eu fico pensando se como seria, de repente, narrar um pouquinho dessa relação ali. Tanto narcisista, né? É verdade, mas é interessante a proposta que foi feita. O outro ponto que eu coloco com relação à literatura é exatamente a ideia de ter mundos. Assim, ela reflete o mundo e reflete mundos. Por isso eu botei no primeiro slide, vocês viram que eu tinha colocado o mundo, aqui eu botei o Szinho depois, porque é a grande beleza da literatura é essa capacidade que ela tem de nos proporcionar novos universos, novas vivências ali dentro, né? Porque nós temos normalmente uma vida razoavelmente pensada assim, né, numa rotina em que você tem uma certa trajetória, você segue os mesmos caminhos normalmente e de vez em quando tem algumas reviravoltas, mas você não tem todas as possibilidades que a literatura te proporciona. Você não é pirata, você de repente não viveu uma vida ali no século XVIII, mas gostaria de repente de viajar no tempo e saber como é que era aquele período. Você ainda não tem uma noção de como, assim, pode até imaginar, mas você não pensa com tantos detalhes como seria o futuro. Então, quando você lê uma ficção científica, você fica, nossa, será que vai ser assim mesmo? Como é que vai ser esse mundo lá na frente, né? Então, a literatura tem essa capacidade de nos transportar para vidas diferentes das nossas, histórias diferentes das nossas e papéis que, de repente, nós nunca desempenharíamos na nossa própria vida. Então, essa capacidade que ela tem
de nos tornar capazes de viver histórias que talvez não fossem possíveis no mundo real, né? E aí entra a questão dessa capacidade da literatura de refletir o mundo no qual nós vivemos, nos quais nós poderíamos viver em outro tempo e em outro lugar, com outras pessoas, o mundo que pode ser no futuro, o mundo que de repente gostaríamos de esquecer, né? Assim, um mundo que de repente foi doloroso demais, e aqueles que não devemos esquecer, por exemplo, as histórias que relatam períodos da nossa existência nesse mundo e que foram extremamente cruéis e que às vezes as pessoas querem apagar da história ou fingir que aquele período não aconteceu, e aí entra a importância de novo da literatura como essa memória do nosso mundo, né? E os mundos que sonhamos, né? Assim, você pega a literatura de fantasia e você imagina os seres mais ah, incríveis, com poderes que de repente nós gostaríamos de ter e coloca tudo ali dentro. Eu tenho fadas, eu tenho elfos e tenho cavalheiros e reis e rainhas num contexto muito diferente daquele que eu vejo ao meu redor. Mas eu gostaria de ter de repente no meu quintal, né? Assim, tem muita gente que pensa no seu jardim ali. Então, esse universo incrível que a literatura é capaz de nos proporcionar. Então, juntando tudo isso, né, quando eu falo de poder, cura, transformação, espelho, mundo, é tudo isso que a literatura nos proporciona, né, essa questão toda. E por que eu pensei nessa palestra especificamente? Porque, além de eu já ter uma relação com a literatura que é necessariamente de cura e de paixão imensa, né? Eu passei o período da pandemia lecionando literatura para os meus alunos da Católica. E se já era uma experiência extremamente profunda, no sentido da gente trocar ideias e eu perceber neles a identificação com determinadas histórias, a oportunidade de falar sobre si mesmos e se ver em personagens que, de repente, eles nem imaginariam se identificar, durante a pandemia isso foi ainda mais forte, porque nós não tínhamos o nosso convívio, né, uns com os outros, assim, próximo, e acabou que as aulas se tornaram meio que um espaço de terapia. E foi uma coisa que me deixou extremamente surpresa, né? Então, foi um pouco de escrever literatura para colocar para fora essa dor que as pessoas estavam sentindo, e a questão de partilhar nas aulas textos que nos faziam perceber que a humanidade sempre passou por desafios. Então, eu trabalhei com literatura contemporânea, por exemplo, né, do século XIX, XX e XXI. E ali naquele período, a gente lê muitos textos da literatura entre guerras, a gente via o sofrimento da humanidade com relação aos horrores da Primeira Guerra Mundial e depois aquele período em que acabou a Primeira Guerra, mas todos os escritores, autores e todas as pessoas que tinham retornado da guerra já estavam desiludidas demais com relação a tudo que tinha acontecido. Então, começou aquele período de, nossa, vou viver tudo que eu posso agora, porque eu não sei como é que é o dia de amanhã. E era mais ou menos o que os alunos estavam sentindo. Era exatamente aquela ideia de, nossa, mas a gente nunca tinha enfrentado a morte tão de perto, tão na porta, assim, porque ninguém tinha passado por uma situação de guerra, ninguém tinha passado por uma situação tão dramática quanto aquela que a gente lia nos livros, né? Essa geração ainda não tinha tido um desafio desse tipo, de perder tantas pessoas num tempo tão curto, né? E, e aí, partilhando com eles, acabava que a gente lia sobre algum autor falando da experiência de guerra, a gente lia o Hemingway, lia o Fitzgerald falando do sonho americano, falava sobre os desabores que tinham acontecido ali naquele período, e todos eles acabavam se vendo ali. Poxa, mas eu também queria estar vivendo tudo porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Ou eu percebo essa busca do sonho, eu também percebo essa a geração perdida que está ali no meio, e eu não consigo, assim, eu também não estou tão otimista assim com relação ao futuro. Então, era
um momento assim bem interessante de partilha. E ao mesmo tempo, a gente acabava conversando. Sim, passou. Sim, você viu que foram momentos dolorosos da história, mas estamos aqui. Então, assim, você tem a capacidade de se reinventar, você tem a capacidade de repensar o mundo, né? E entra que a literatura tem esse poder, né, de mostrar que as histórias se repetem, que nós somos humanos em vários lugares diferentes, nós temos as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas paixões, que nós podemos ter culturas diferentes, mas aquilo que vai dentro do humano é muito igual, né? Assim, o ciúme, a alegria, a sensação de tentar proteger aqueles que nós amamos, né? Então, assim, tinha muito essa questão de, nossa, o que que vai acontecer com quem está ao meu redor, né? Então, tudo isso era capaz de, foi interessante de passar junto com os alunos. E viver isso de uma maneira que eles falavam no final da aula, nossa, professor, ainda bem que a gente tem aula de literatura, ainda bem que a gente tem a arte. Porque, assim, eu estou sentindo que se eu não tivesse esses momentos, talvez tivesse esse peso da pandemia estivesse sendo bem maior, né? Assim, talvez eu não estivesse conseguindo lidar com tudo isso. E foi uma coisa que me deixou, nossa, realmente, eu sempre soube que a literatura era fantástica, mas naquele momento, assim, durante todo esse período, ainda foi mais forte, né? E mesmo antes da pandemia, né, quando eu proponho alguns tópicos de discussão para os alunos, sempre foi uma experiência muito forte no sentido de entender como que eles se percebiam no mundo. Então, dá para, assim, a gente consegue nessas discussões, nos laboratórios, né, que a gente tem a oportunidade de ter dentro de uma universidade, ou numa sala de aula, se você está dando aula para o ensino médio ou para criança, de notar como que a literatura é capaz de trazer à tona coisas que de repente a pessoa não ia conseguir expressar de outra forma, angústias que de repente ela não conseguiria ah, lidar com elas se não fosse porque alguém falou aquilo que estava engasgado, né? Então a literatura tem essa capacidade de muitas vezes colocar em palavras aquilo que eu sempre quis dizer e assim nunca consegui. Então é uma coisa muito bacana de fazer. E uma das atividades que nós fazíamos em sala era refletir sobre o que a gente lia, e eu pedia muitas vezes para os alunos reescreverem algumas histórias. E foi muito interessante porque nisso de reescrever histórias, eu dava liberdade para eles de, ó, você pode colocar o personagem que você quiser, você põe no contexto que você acha interessante, mas eu tenho que identificar a história principal, né? Então, por exemplo, a gente tinha o primeiro livro que tinha sido escrito, assim, registrado, né, em língua inglesa, que é o Beowulf, que tem a história de um herói, né, como a gente imagina os heróis de uma certa maneira. E ele era, assim, o herói que vai lá, resolve tudo, tá tudo maravilhoso e perfeito naquele instante. E só que ele tem uma relação, né, de o monstro da história, o Grendel, é, assim, na história ele é meio que um monstro que está sendo perturbado pelas festas que estão acontecendo assim, dentro do castelo, né? Mais ou menos do castelo, não seria bem essa palavra. Mas então, assim, ele é aquele que é incomodado com tudo. Assim, não é só porque ele é violento ou porque ele é um monstro. Tem uma situação ali. Tanto que na adaptação que foi feita para o cinema, depois, a gente fica até meio como, conduída com a situação do monstro, né? Porque agora a gente começa a repensar qual é a situação do monstro, quem é o monstro no final das contas. E dessas situações eu achei fantástico, porque eu tive alunos fazendo adaptações colocando um cenário político, alunos que fizeram uma relação colocando o Beowulf e o Grendel como assim, alguém que não aceitava o outro. Então, a aluna que tinha problema de se ver aceita no mundo como ela era, e colocando que o Grendel escrevia uma carta para o Beowulf dizendo o tanto que ele era rejeitado com essas coisas. E eu ficava assim,
Meu Deus, quanta coisa está surgindo de uma proposta que eu fiz assim e eu não esperava que saísse tanta coisa. Então, eram meio que confidências, como desabafos mesmo que surgiram através dessas discussões literárias, né? Dessas discussões de textos que traziam à tona tudo isso. E outras como a Leia Maya Angelou, né, do Still I Rise, que é Eu Me Levanto, né, Eu Ainda Me Levanto, em que ela fala da situação dela como uma negra, né, uma mulher negra que passou por tudo e que viveu uma história de vida em que as pessoas diziam que ela tinha que abaixar a cabeça e ignorar toda a história, tudo aquilo que tinha vindo antes dela. E ela fala: não, assim, eu sou isso, eu carrego tudo isso. Então, o poema dela era: não interessa o que você fale, eu vou continuar me levantando, eu vou me reerguer da mesma forma. E o que isso causou de mudança em alguns alunos, assim, alunos que não conheciam esse poema, foi uma coisa fantástica também. Assim, se fosse pela a leitura do próprio poema que fez com que eles ficassem: nossa, eu preciso aceitar minha história, nossa, olha quanta coisa que eu tenho que ser orgulhoso dentro da minha própria trajetória. Poxa, se ela foi capaz de se reerguer, professora, nossa, eu precisava ouvir esse poema hoje, porque eu quero continuar fazendo isso também. Então, foram sensações e partilhas muito, muito comoventes e que vão, com certeza, comigo na minha história, né? Então, aquilo que eu tinha comentado no início, a literatura tem esse poder fantástico de mudar, né, as pessoas. E aí eu fecho um pouquinho falando do Borges, que é, assim, aquela relação, né, literatura, autor, obra. Eu sempre fui muito apaixonada por Borges, porque eu tive um professor na universidade, a Raquel deve ter tido também, o Mark de Reed, ele era completamente alucinado por Borges, né? Vira e mexe, ele colocava algum ponto, alguma coisa dele. E eu também fui apaixonada, assim, ele me apresentou e desde então eu tenho as obras completas, fico lendo direto. Com o tempo, quando você gosta muito da obra, você quer conhecer o autor também, né? Eu fui ler sobre ele e fiquei indignada com algumas coisas, né? Há relatos de que ele era racista e coisas nesse sentido. Aí eu fui ficando assim: ai, será que eu gosto do Borges? Mas a gente tem que aprender a separar a criação da criatura. E tem coisas dele que eu amo demais. Uma das coisas que eu amo muito que ele escreveu é um ensaio sobre o livro, em que ele fala da magia da literatura e do quanto que os livros são instrumentos fantásticos. Ele fala, né, dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso, sem dúvida, é o livro. Os demais são extensões do corpo, o microscópio, o telescópio, são extensões de sua vista, o telefone é extensão da sua voz, depois temos o arado, a espada, extensões do seu braço. Mas o livro é outra coisa. O livro é extensão da memória e da imaginação. Então, você para pensar no peso dessa a citação, no quanto que ela tem de verdade, assim, no sentido de o livro estender a nossa vida, a nossa memória, a nossa história ali para frente é fantástico. E outra que ele coloca, né, que é como se nós lêssemos, quando a gente lê um livro antigo, tudo que veio no tempo que veio desse livro até o momento que ele chega até nós, né? Ele pode estar com erro, você pode não concordar com a opinião do autor, eu pensando nele agora, né? Mas mesmo assim ele conserva alguma coisa de sagrado, algo de divino. Não no sentido supersticioso, mas para pensar que o livro é uma forma de encontrar a felicidade, de encontrar sabedoria, né? Então, eu sou muito partidária dessa ideia de que a literatura transforma, de que ela é capaz de curar, de fazer com que as pessoas repensem a sua própria trajetória, trazem, né, o conhecimento, a sabedoria, e a arte tem essa, arte como um todo, não só a literatura, mas falando dela, que é a minha paixão principal, essa capacidade de nos conformar, não conformar, consolar quando nós estamos assim passando por períodos como foi o da pandemia, e ao mesmo tempo nos fazer pensar no que a gente quer para o futuro, né? Daquilo que a gente imagina para a vida. E o quanto que a gente necessita da palavra e quanto a palavra tem
um poder que a gente muitas vezes não consegue calcular, né? Então, seria isso. Raquel, 20h30 em ponto. Muito Era para pontual. partilhar um pouquinho.